Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Horizonte da Fé. É sempre uma alegria ter você aqui, acompanhando esta mensagem que vem do coração de Deus para a sua vida. Hoje nós vamos refletir sobre um tema muito especial. Deus está escrevendo uma nova história em sua vida. Talvez você esteja passando por momentos de incertezas, lutas, dores, e até se perguntando se ainda existe algo novo preparado para você. Mas quero te dizer com toda a convicção da palavra: Deus não se esqueceu de você. Ele continua agindo, mesmo quando parece silêncio. Ele é o autor da sua história. E nenhum capítulo escrito pelo Senhor termina em derrota. A palavra de Deus em Isaías 43, versículos 18 e 19, nos diz: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Que promessa maravilhosa! O Senhor nos convida a não ficarmos presos ao passado. Muitas vezes carregamos feridas, lembranças de erros, frustrações ou decepções que tentam nos aprisionar. Mas Deus declara que Ele está fazendo algo novo, e esse novo já começou, mesmo que os seus olhos ainda não consigam ver. Talvez você esteja no deserto, mas Ele promete abrir um caminho. Talvez você esteja em meio à sequidão, mas Ele promete fazer brotar rios de águas vivas. Quando Deus escreve uma nova história, Ele transforma cenários impossíveis em cenários de vitória. Então, receba esta palavra de esperança. A sua história não terminou. O que parece ser um ponto final é apenas uma vírgula no texto que o Senhor ainda está escrevendo em sua vida. Ele é o Deus que surpreende, que muda destinos, que abre portas onde não existem, que transforma lágrimas em alegria e luto em dança. Hoje, permita que esta mensagem entre no mais profundo do seu coração. Não importa o que os homens disseram sobre você, não importa o que o inimigo tentou decretar contra a sua vida, nem mesmo importa as limitações que você enxerga em si. O que realmente importa é aquilo que Deus diz. Aí Ele afirma: Eu faço nova todas as coisas. Antes de seguirmos, feche os seus olhos por um instante e ore comigo. Senhor meu Deus e Pai, eu coloco diante de Ti a minha vida. Sei que muitas vezes fiquei preso ao passado, às dores, aos erros e às feridas. Mas hoje eu quero abrir o meu coração para a novidade que o Senhor tem preparado. Escreve, Senhor, uma nova história em minha vida, segundo a Tua vontade, e faz de mim um testemunho vivo do Teu poder. Em nome de Jesus, amém. Que esta oração seja o início de algo poderoso em sua vida. Nos próximos momentos, vamos aprofundar ainda mais nesta palavra e ver como Deus, ao longo da Bíblia, sempre reescreveu histórias, mudando o destino de pessoas que pareciam sem saída. Quando olhamos para as Escrituras, percebemos claramente que Deus é especialista em reescrever histórias. Ele pega vidas marcadas por dor, vergonha e fracasso e as transforma em testemunhos vivos do seu poder. Pense, por exemplo, na vida de José. Ele foi traído pelos próprios irmãos, lançado em uma cova, vendido como escravo e injustamente preso. Aos olhos humanos, parecia que a vida dele tinha acabado. Mas, na verdade, aquele era apenas o processo de preparação para uma nova história que Deus estava escrevendo. José saiu da prisão para se tornar governador do Egito, e sua vida foi usada para salvar uma nação inteira da fome. Outro exemplo é o de Ruth, uma mulher estrangeira, viúva, sem muitas perspectivas de futuro. Porém, ela decidiu confiar em Deus e permanecer fiel, e o Senhor a conduziu para uma nova história. Ruth se tornou parte da linhagem de Davi e, consequentemente, da genealogia de Jesus Cristo. Aquela mulher que parecia esquecida foi honrada e usada por Deus em seu plano eterno. E o que dizer de Pedro? O discípulo que negou Jesus 3 vezes, que fracassou diante da pressão e que talvez tenha se sentido indigno de continuar. Mas o Senhor não desistiu dele. Pelo contrário, Jesus o restaurou. Confiou a ele a liderança da igreja primitiva e fez de Pedro uma coluna fundamental do Evangelho. Essas histórias nos mostram que, independentemente do que vivemos, Deus pode transformar a dor em propósito, o fracasso em vitória, a vergonha em honra. O que parece ser o fim é muitas vezes apenas o começo de algo maior. Talvez você se veja hoje em uma situação parecida com a de José, traído
e injustiçado, ou como Ruth, sem esperança de futuro, ou ainda como Pedro, marcado por erros e falhas. Mas quero que você se lembre: o mesmo Deus que transformou a vida deles está presente na sua vida. Ele continua escrevendo, e o capítulo que vem pela frente será muito melhor do que os anteriores. O apóstolo Paulo nos lembra, em Filipenses 1:6, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Isso significa que Deus não começou algo para deixar pela metade. Se Ele já iniciou uma obra em sua vida, pode ter certeza de que Ele vai concluí-la. Por isso, não se desespere com o que você está vivendo agora. Não permita que as circunstâncias te convençam de que tudo acabou. Deus ainda está no controle. Ele ainda está escrevendo. E se essa mensagem já está falando ao seu coração, eu quero te pedir um favor. Deixe o seu like neste vídeo, porque isso ajuda muito para que a palavra de Deus alcance mais pessoas. Escreva também nos comentários: eu creio que Deus está escrevendo uma nova história na minha vida. E compartilhe este vídeo com alguém que você ama, pois pode ser exatamente essa palavra que essa pessoa está precisando ouvir hoje. Meus irmãos, quando pensamos em uma nova história escrita por Deus, precisamos entender que, muitas vezes, ela não começa de forma grandiosa. Às vezes, esse novo capítulo inicia em silêncio, em pequenos detalhes, em situações que parecem comuns, mas que fazem parte de um grande plano divino. Olhe para a vida de Abraão. Ele já tinha idade avançada. Sua esposa era estéril e, humanamente falando, não havia chance de viver a promessa de ser pai de uma grande nação. Mas Deus não se limitou às circunstâncias. Ele reescreveu a vida de Abraão e Sara, transformando o impossível em realidade. E disso nasceu uma descendência numerosa, da qual viria o próprio Messias. Outro exemplo maravilhoso é a vida de Ana, mãe do profeta Samuel. Ela chorava diante do Senhor por não poder ter filhos, e era humilhada por causa de sua esterilidade. No entanto, Deus ouviu seu clamor e mudou a sua história. Ana deu à luz Samuel, um dos maiores profetas de Israel. O que antes era vergonha se tornou honra, e sua vida foi marcada pela fidelidade do Senhor. E quantas vezes nós também nos vemos nessa posição, com promessas que parecem distantes, com sonhos que parecem mortos, com orações que parecem não ser respondidas. Mas saiba disso: Deus não esquece das suas lágrimas. Ele não ignora suas orações. Ele está atento, e no tempo certo, Ele fará florescer o novo na sua vida. É importante lembrar que quando Deus escreve, Ele não comete erros. O problema é que, muitas vezes, tentamos tomar a caneta de suas mãos e escrever do nosso jeito. Queremos acelerar processos, pular etapas, evitar desertos. Mas a verdade é que os capítulos mais poderosos da nossa vida nascem justamente nesses momentos de espera e confiança. Talvez você esteja em uma fase que parece não fazer sentido, mas entenda: mesmo os capítulos mais dolorosos fazem parte da narrativa que Deus está escrevendo. E quando você olhar para trás, vai perceber que nada foi em vão, que cada detalhe tinha um propósito. Quero que você guarde esta verdade. Se você entregou a sua vida a Deus, ela já não está mais nas suas mãos, mas nas mãos do Autor da vida. Ele sabe como começar, como conduzir e como terminar a história. E quando Ele termina, sempre é para a glória dEle e para o nosso bem. Antes de seguirmos, eu gostaria de fazer uma oração rápida por você. Senhor, neste momento eu apresento a vida deste irmão e desta irmã que estão acompanhando esta mensagem. Talvez eles estejam em fases difíceis, em capítulos dolorosos, mas eu peço que o Teu Espírito Santo os fortaleça, trazendo paz ao coração e renovando a esperança. Que eles possam descansar sabendo que o Senhor está no controle e que a caneta da história está em Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, quando falamos sobre Deus escrever uma nova história, precisamos entender que esse processo exige fé e entrega. Muitas vezes, o que mais atrapalha a ação de Deus em nossas vidas é a nossa resistência. É quando insistimos em viver agarrados ao passado ou aos nossos próprios planos. Jesus mesmo nos ensinou sobre isso. Ele disse em João 12:24, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Essa palavra nos mostra que,
Para que haja uma nova história, algumas coisas antigas precisam morrer. Velhos hábitos, relacionamentos que não nos edificam, pensamentos de derrota e até mesmo planos que não estão alinhados com a vontade de Deus. A nova história que Deus escreve sempre traz vida, mas antes é necessário que haja um processo de transformação. É como uma borboleta, que precisa passar pelo casulo para depois voar. No silêncio do casulo, parece que nada está acontecendo, mas na verdade ali está sendo preparada uma nova criação. Assim também é conosco. Enquanto esperamos, Deus está nos moldando, nos preparando e nos fortalecendo para aquilo que Ele já planejou. Lembre-se, a espera não é sinal de esquecimento, mas de preparação. Quando Davi foi ungido rei ainda jovem, ele não assumiu o trono imediatamente. Houve um tempo de espera, de aprendizado, de desafios e até perseguições. Mas tudo isso fazia parte da nova história que Deus estava escrevendo para ele. E quando chegou o tempo certo, Davi foi exaltado diante de todo o povo. Talvez você esteja nesse tempo de espera e o inimigo tenha tentado colocar dúvidas no seu coração. Talvez você pergunte: será que Deus realmente tem algo novo para mim? Será que eu não fui esquecido? Mas a resposta do Senhor para você hoje é: ainda estou escrevendo, confie. A palavra em Jeremias 29:11 nos garante: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Isso significa que o final que Deus tem para você é de paz, de esperança e de vitória. Então, não permita que a ansiedade roube a sua fé. Entregue cada detalhe ao Senhor e creia que Ele está cuidando de tudo. Muitas vezes, aquilo que parece demora é apenas Deus alinhando os detalhes para que a sua história seja perfeita no tempo certo. Vamos fazer uma oração juntos. Senhor, eu te entrego os meus planos, meus sonhos e também minhas dores. Sei que muitas vezes eu não entendo os processos, mas hoje eu decido confiar que o Senhor está escrevendo uma nova história para mim. Me ajuda a permanecer firme, a não desistir no tempo da espera e a crer que o teu tempo é perfeito. Em nome de Jesus, amém. Meus amados, quando Deus escreve uma nova história, Ele não apenas muda as circunstâncias externas, mas principalmente transforma o nosso interior. Ele trabalha no coração, cura feridas, restaura emoções e nos ensina a olhar para a vida com os olhos da fé. Quantas pessoas carregam dentro de si marcas profundas do passado? Rejeição, abandono, fracassos, traumas e palavras que feriram. Essas memórias, muitas vezes, se tornam como correntes que prendem a alma, impedindo que a pessoa avance. Mas quando Deus entra em cena, Ele não só quebra as correntes, como também traz cura e restituição. Veja o exemplo da mulher samaritana em João capítulo 4. Ela tinha uma vida marcada por relacionamentos fracassados, rejeição e desprezo. Era uma mulher que buscava água sozinha, afastada das outras pessoas, talvez porque carregava vergonha e culpa. Mas naquele encontro com Jesus, sua história foi completamente transformada. O Senhor não apenas ofereceu água física, mas disse: quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E foi exatamente isso que aconteceu. Aquela mulher rejeitada se tornou uma mensageira. Depois de encontrar-se com Jesus, ela correu para anunciar às pessoas da cidade que tinha encontrado o Messias. Vejam como Deus reescreve histórias. Onde havia vergonha, Ele colocou honra. Onde havia rejeição, Ele colocou propósito. Talvez você também tenha feridas ocultas, talvez haja dores que ninguém conhece, mas que o Senhor vê. Ele conhece a sua história melhor do que você mesmo. Ele sabe onde estão as páginas rasgadas, as partes manchadas por lágrimas, os capítulos que você gostaria de apagar. Mas Ele não vem apenas para apagar, Ele vem para transformar. Quando Deus escreve, até mesmo as partes mais dolorosas da sua vida podem ser usadas como testemunho para abençoar outros. Aquilo que um dia te feriu, amanhã pode ser a chave para que você console alguém que passa pela mesma situação. É por isso que não devemos ter medo de entregar tudo a Deus, inclusive o que dói, o que nos envergonha e o que parece sem solução. Nas mãos dele nada é desperdiçado, tudo é transformado. E lembre-se, o amor de Deus não se baseia no que você fez ou deixou de fazer,
mas em quem Ele é. Ele é fiel, misericordioso e cheio de graça. E é por isso que Ele pode escrever uma nova história, mesmo quando tudo parece perdido. Vamos orar juntos neste momento. Senhor Jesus, eu coloco diante de Ti cada ferida da minha alma. Tu sabes das marcas que trago no coração, das palavras que me feriram e das lembranças que ainda doem. Mas hoje eu entrego tudo nas Tuas mãos e peço: cura-me, restaura-me e transforma minha vida. Que eu possa viver a novidade que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, quando Deus escreve uma nova história, Ele também nos dá uma nova identidade. Muitas vezes, o passado tenta nos rotular, colocar sobre nós nomes e marcas que não vêm do Senhor. Mas quando entregamos nossa vida a Ele, passamos a ser chamados pelo nome que Ele nos dá. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Jacó, que significava usurpador ou enganador, teve sua vida transformada após um encontro marcante com Deus. Ele lutou durante toda a noite com o anjo do Senhor, que ao amanhecer recebeu não apenas uma bênção, mas também um novo nome, Israel, que significa aquele que luta com Deus. O homem marcado por engano passou a ser lembrado como príncipe de Deus. Outro exemplo é Saulo, perseguidor da igreja, temido e odiado por muitos cristãos. No entanto, no caminho de Damasco, ele teve um encontro real com Jesus. Sua vida mudou completamente e ele passou a ser chamado Paulo, tornando-se um dos maiores pregadores do Evangelho e autor de grande parte do Novo Testamento. Isso nos mostra que, quando Deus escreve uma nova história, Ele não apenas muda a trajetória, mas também redefine quem nós somos. Você não é definido pelos erros que cometeu, pelas críticas que recebeu ou pelos fracassos que enfrentou. Você é definido pelo amor e pela graça de Deus. O inimigo sempre tentará lembrar do seu passado para te acusar, mas a palavra de Deus em 2 Coríntios 5,17 declara: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Veja bem, tudo se fez novo. Isso significa que você não precisa carregar os rótulos antigos. Se antes você era visto como alguém derrotado, hoje em Cristo você é mais do que vencedor. Se antes era escravo do pecado, hoje é filho de Deus. Se antes vivia na escuridão, agora é luz no Senhor. Talvez você tenha ouvido palavras negativas a vida inteira. Pessoas dizendo que você não vai conseguir, que não é capaz, que não tem valor. Mas Deus está dizendo algo completamente diferente. Ele te chama de amado, de escolhido, de herança preciosa. Quando você entende essa verdade, sua perspectiva muda. Você deixa de viver preso ao que os outros dizem e passa a viver baseado no que Deus declara. E é exatamente aí que uma nova história começa a ser escrita. Quero te convidar a orar comigo agora. Senhor, obrigado porque em Ti eu tenho uma nova identidade. Obrigado porque não sou mais definido pelo meu passado, mas pela Tua graça. Eu recebo o novo que o Senhor tem para mim e declaro que vivo como filho amado, escolhido e separado para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, outro ponto importante quando falamos sobre Deus escrever uma nova história é que essa transformação não é apenas para nós, mas também para impactar outras vidas. A nova história que Deus escreve em sua vida se torna um testemunho poderoso para aqueles que estão ao seu redor. Lembre-se de Lázaro. Ele já estava morto há 4 dias e todos acreditavam que não havia mais esperança. Mas quando Jesus chegou, ele disse: Lázaro, vem para fora. E aquele que estava morto reviveu. O milagre não foi apenas para Lázaro e sua família, mas para todos que testemunharam o poder de Deus naquele momento. A Bíblia diz que muitos creram em Jesus por causa desse acontecimento. Assim também será com você. O que Deus está fazendo e ainda fará em sua vida não será apenas para o seu benefício, mas para que outros vejam a glória dele através de você. Sua nova história será uma prova viva de que o Senhor é fiel e poderoso para transformar qualquer situação. O apóstolo Paulo afirma em 2 Coríntios 3:2-3: Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra,
mas nas tábuas de carne do coração. Isso significa que sua vida é como uma carta aberta, que as pessoas podem ler. E quando Deus escreve, essa carta revela esperança, fé e transformação. Talvez você não perceba, mas alguém pode estar olhando para a sua caminhada, para o modo como você reage em meio às lutas, e sendo inspirado a também confiar no Senhor. Às vezes, sua fé silenciosa é o maior sermão que você poderia pregar. Por isso, não subestime a obra que Deus está fazendo. Cada detalhe importa. Cada capítulo novo que ele escreve será usado para impactar vidas e glorificar o nome dele. Quero te encorajar a se colocar nas mãos de Deus, não apenas pedindo por uma nova história, mas também dizendo: Senhor, usa a minha vida para que outros também conheçam o teu amor. Quando você se dispõe a ser usado por ele, a sua história ganha ainda mais sentido, pois se torna instrumento de salvação e esperança para outros. Vamos orar juntos. Senhor, eu quero ser instrumento em tuas mãos. Escreve uma nova história em minha vida, não apenas para mim, mas para que outras pessoas também sejam alcançadas pelo teu amor através do meu testemunho. Usa-me, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos e minhas irmãs, ao longo desta mensagem, vimos como Deus é especialista em reescrever histórias. Ele mudou a vida de José, de Ruth, de Pedro, de Abraão, de Ana, da mulher samaritana, de Jacó, de Paulo, de Lázaro, e ele também quer transformar a sua vida. Não importa o que você viveu até aqui, não importa quantos erros você cometeu, quantas decepções enfrentou, ou quantas vezes pensou em desistir. O Senhor declara hoje que ainda não terminou de escrever a sua história. Há capítulos novos preparados para você. Capítulos de vitória, de restituição, de cura, de esperança e de bênção. Talvez você olhe para trás e veja apenas páginas manchadas por lágrimas, mas Deus promete que as próximas páginas serão diferentes. Ele é o Deus que faz novas todas as coisas. Ele transforma o pranto em alegria, a vergonha em dupla honra, o deserto em jardim. Acredite nisso de todo o seu coração. O autor da sua vida é fiel. Ele começou a boa obra e vai completá-la. Nada nem ninguém pode impedir o que ele já decidiu ao seu respeito. Quero fazer uma última oração com você. Senhor Deus, eu te agradeço por esta mensagem. Obrigado porque sei que o Senhor está escrevendo uma nova história na vida desta pessoa que ora comigo agora. Que ela seja fortalecida, renovada e cheia de esperança. Que cada capítulo novo seja marcado pela tua presença, pelo teu cuidado e pelo teu amor. Eu profetizo em nome de Jesus que portas se abrirão, caminhos serão preparados e milagres acontecerão. Amém. Se você recebeu essa palavra, declare nos comentários: eu creio que Deus está escrevendo uma nova história na minha vida. Isso é mais do que um comentário. É uma declaração de fé. E eu peço também que você deixe o seu like neste vídeo, porque isso ajuda muito o canal Horizonte da Fé a alcançar ainda mais pessoas. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho para receber as próximas mensagens e, principalmente, compartilhe este vídeo com amigos, familiares e irmãos da fé. Você pode ser canal de bênção para alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Que o Senhor abençoe grandemente sua vida, sua casa e sua família. E nunca se esqueça, Deus está escrevendo uma nova história para você. A paz do Senhor e até a próxima mensagem aqui no canal Horizonte da Fé.